É um profundo respeito que você tem pela criança, né? Então isso você encontra nas diferentes realidades. Então acho que é justamente a partir desse olhar que implica naturalmente uma concepção de mundo, uma intencionalidade, onde você vê o outro como um ser capaz, né? Um ser humano, ele tem direito, ele tem dignidade, né? E eu acredito que ele pode aprender, que ele pode crescer, eu não nego a ele esse direito. Então, a partir desse olhar, a partir dessa relação que estabelece, essas escolas fazem muita diferença. Porque você vê que muitas vezes há alterações no currículo, substanciais numa realidade, mas em outra realidade nem tanto. E você encontra aqui crianças, né, que eu chamo da docta gaudium, né, a douta alegria, né, a alegria crítica, não é aquela alegria boba, superficial dos meios de comunicação, mas uma alegria profunda. O Wisnider fala a alegria na escola, um pouco nessa ideia assim, de uma alegria profunda que vem do encontro com a cultura. Então, você encontra crianças felizes e sábias, né, crianças que estão se apropriando do conhecimento e ao mesmo tempo estão felizes. E isso na atividade de estudo, porque de um modo geral a criança ela tem um dinamismo, ela acabou de levar um maior sabão na sala de aula da professora, uma coisa toda. Quando você olha ela no recreio, muitas vezes você não vai identificar, porque rapidamente ela já se recompõe, ela vai. Então a gente não está falando dessa alegria, digamos assim, do recreio, natural, né? Natural, ou a alegria da entrada. As crianças adoram a escola, né? Às vezes elas não gostam da aula, mas a escola elas adoram. Então a gente não está falando dessa alegria na entrada, na saída ou do recreio, nós estamos falando da alegria durante a atividade de estudo. Então essas escolas que conseguem isso, de um modo geral, você vê que existem muitas variações, mas um elemento que é um elemento constante, que é comum a todas elas, é a questão do vínculo. E o outro aspecto também, que é comum a todas elas, é um forte investimento na formação do professor. Então, todas elas também, você observa que investem fortemente, porque naturalmente, para que possa fazer essa mediação, você tem que ter um ser humano altamente qualificado, um ser humano trabalhado, um ser humano que se avalie, né? Aqui, vocês lembram aquela colocação do Perrenu? O Perrenu é corrosivo. Quem não se avalia não tem moral de avaliar o outro, né? Então a gente está fazendo ou seja, antes de mais nada, a gente falar da intervenção, a gente tem que falar da autointervenção, da autoprodução, da autopoiese, da autonomia, né, da autoria, o professor se fazer, né? E a gente sabe que não é fácil, porque são muitas as contradições que estão colocadas aí, né? Mas é um pouco nesse sentido geral que a gente pensa essa questão da intervenção, né? Porque a rigor, a intervenção que faz diferença é aquela que se dá na zona de desenvolvimento proximal, né? Vocês lembram disso. O que está abaixo do desenvolvimento real, a criança não se interessa. O que está acima do desenvolvimento potencial, ela nem consegue perceber. Então, na verdade, o grande desafio é você localizar e intervir nessa zona aqui, que é justamente a zona favorável à interação, né? E aí o grande papel do professor, aí pede uma sensibilidade, né? Então, agora, se ele está mais preocupado em cumprir o programa do que em produzir aprendizagem, dificilmente ele vai poder ter esse olhar para a criança, perceber aonde essa criança está, possibilitar a interação entre elas, né? Porque às vezes essa interação que se dá entre elas é muito mais interessante do que a nossa, porque eles estão próximos na zona, etc., né? Em relação ao vestibular, você sabe, a minha posição é muito clara em relação a isso, né? Formar bem desde cedo e, se for necessário, imbecilizar na reta final, né? Então é isso que eu sempre digo. E, quer dizer, eu não vou abrir mão de um projeto de formação em nome dos maus vestibulares, né? Então você forma bem, trabalha com os projetos, temas geradores, estudo do meio, tudo mais, instrumentação e tal. E aí quando chegar lá no último semestre do terceiro ano, aí você dá os macetes, dá as musiquinhas e avisa, né? Prepara, né? Faz os simulados, sem valer nota, só como exercício mesmo, né? E deixa claro que isso aí é para os maus vestibulares que estão aí. Agora, eu não vou comprometer, porque a preocupação é essa, né? A gente está vendo aí uma pesquisa recente em Curitiba, as professoras, classes de primeiro ano, Curitiba. Do ensino médio? Não, primeiro ano fundamental, né? Curitiba, que é a capital cultural da América Latina, não sei o que, elas encontraram várias coisas, estavam pesquisando, inclusive a arquitetura de sala de aula. 90% das salas de primeiro ano na cidade de Curitiba, que elas pesquisaram, é uma